Lina Kim é uma artista paulista que vive e trabalha em Berlim. Sua série fotográfica Rooms, realizada entre os anos de 2003 e 2006, apresenta imagens de espaços interiores vazios e sob os efeitos do seu abandono, descobertos pela artista no sul de Berlim. Tal qual o pintor norte-americano Richard Estes, que em suas pinturas hiperrealistas, realizadas a partir de fotografias, construía uma imagem a partir dos fragmentos de outras, as fotografias de Kim não são meras capturas locais. Utilizando apenas uma câmera, um tripé e a luz natural, a artista fotografa 3 vezes o espaço, quando, posteriormente, constrói uma realidade imagem única do mesmo. A ordem imposta ao caos do espaço abandonado é notória. Para tanto, a artista privilegia sempre um eixo central à altura dos olhos. A estrutura perspética da tradição da visualidade ocidental é latente, corroborando no equilíbrio e estabilização espacial. O sentido construtivo das suas imagens é recorrente, seja na imposição de um olhar centralizado que promove equilíbrio, seja nos seus aspectos técnicos quando cria uma imagem a partir de outras. Apesar das suas imagens não serem fruto de uma captura única e imediata, o realismo prevalece, especialmente pela situação dos lugares fotografados. Ao vazio dos seus espaços contrapõe-se amplo repertório de memórias residuais. O tempo é fator relevante nas suas imagens, seja pela situação de abandono ou pelo constante processo de deteriorização dos mesmos. Tintas e papéis de paredes que descolam-se, sujidades resultantes de infiltrações, janelas e portas destroçadas, ou ainda o reconhecimento da estação do ano através dos vãos das janelas. Apesar da ordem que a artista impõe a estes espaços, quando o silêncio, o equilíbrio e a estabilidade prevalecem, esta série é dramática, visto revelar a memória de acontecimentos sociais que envolvem a presença militar, assim como o abandono completo de determinadas áreas ao sul de Berlim. Os espaços vazios que a artista fotografa não encerram-se em si como cubos fechados. Existe ou a presença de janelas ou corredores que dão uma dimensão de contínuo, ou apenas a presença de uma sutil projeção de luz nas paredes que acusa uma abertura invisível. Para Giulio Carlo Argan, o espaço não é uma forma fechada em si, senão uma estrutura potencialmente dinâmica com a capacidade de gerar movimento. O autor considera que os espaços interno e externo interagem mutuamente, transformando e sendo transformados. Argan afirma que a distinção entre espaço interior e espaço interno
reside nas relações que cada um estabelece com o espaço exterior e com a própria arquitetura. O espaço interno seria aquele que existe dentro das paredes, é o espaço físico concreto e delimitado. De outro modo, o espaço interior seria aquele criado pela experiência do sujeito com o espaço interno, a partir de uma dimensão subjetiva, psicológica e perceptiva. Assim, as fotografias de Kim da série Rooms constituem-se como espaços interiores, visto promoverem experiências de natureza subjetivo-psicológica. A estrutura espacial desta série, fundada numa centralidade com a notória presença da perspectiva de ponto de fuga, assim como de janelas que se abrem à natureza, faz remeter também à estrutura humanista renascentista das pinturas do século XV. O diálogo entre os espaços interiores e exteriores do Renascimento, que almejava estabelecer uma harmonia entre ambos, aqui convertem-se numa afirmativa da precariedade da sua condição. Se a pintura do artista romântico alemão Caspar Friedrich confrontou uma ruína gótica em meio à neve do inverno, revelando o conflito entre o absolutamente grande, a natureza, e o absolutamente pequeno, o homem, através da sua obra, nas fotografias de Kim, a paisagem invernal ou outonal, vista através das janelas, em que as árvores não possuem folhas e a luz não é intensa, afirma a condição de ruínas dos seus interiores. A relação entre o inverno e as ruínas, especialmente sob a ótica do pensamento romântico, é de natureza simbólica e poética. Sob o ponto de vista romântico, o inverno representa, de algum modo, o fim de um ciclo, a passagem do tempo ou a decadência, assim como as ruínas associam-se à memória, à história ou ainda à beleza de algo que se perdeu. Assim, as ruínas ou os espaços degradados evocam sensação de nostalgia, de memória do passado. O inverno, por sua vez, reforça a atmosfera de solidão, de silêncio e reflexão. Juntos, corroboram a ideia de impermanência, quando a beleza se faz presente na imperfeição, na passagem do tempo e na memória do que não existe mais. Seus espaços possuem sempre profundidade, seja na presença sequencial de ambientes, quando Kim fotografa corredores, seja na presença de janelas que revelam a paisagem e natureza externa, seja na presença de portas que levam a outros ambientes, seja nas pinturas figurativas das paredes que ofertam novas espacialidades, seja ainda no mero descascar das paredes que desvelam outras camadas. As fotografias de Kim desta série
são absolutamente pictóricas. De acordo com o artista alemão Imi Nobel, tudo é pintura, visto que podemos descobri-la em qualquer situação. As cores são extremamente importantes nesta série. É através da cor que o espaço manifesta a sua identidade, fomentando seus aspectos psicológicos, suas antigas funções e memórias. A artista se apropria de uma estrutura espacial potencialmente pictórica, promovendo enquadramento fotográfico que reformula aquela realidade. Planos cromáticos, manchas, imagens, azulejos, paisagens através das janelas, papéis de parede, lixos no chão, ruídos de toda sorte tornam-se parte de uma estrutura imagética que sustentam as suas imagens fotográficas. Os punctums, ruídos, aqui, conferem a dimensão temporal da imagem. George G. de Huberman apresenta a hipótese de que a imagem fotográfica arde em seu contato com o real. Para o autor, se não existe imagem sem imaginação, como estas poderiam tocar o real? Concluindo, portanto, o equívoco em fazer da imaginação a capacidade de desrealização. Huberman afirma que a imagem em contato com o real, especificamente a imagem fotográfica, não oferece a verdade da realidade. De acordo com a sua hipótese, a imagem arde em seu contato com o real, inflamando-se e nos consumindo. Para o autor, nunca a imagem se impôs com tanta força em nosso universo estético, técnico, cotidiano, político, histórico. Nunca mostrou tantas verdades tão cruas. Nunca, sem dúvida, nos mentiu tanto, solicitando nossa credulidade. Nunca proliferou tanto e nunca sofreu tanta censura e destruição. Nunca, portanto, a imagem sofreu tantos dilaceramentos, tantas reivindicações contraditórias e tantas rejeições cruzadas, manipulações imorais e execrações moralizantes, conclui. Para Huberman, não se pode abordar o real sem falar de uma espécie de incêndio, assim como não se pode falar em imagens sem falar de cinzas. Para o autor, as questões relacionadas à memória, à montagem, à dialética, revelam que as imagens não são imediatas e, portanto, difíceis no seu entendimento. É pelo fato das imagens não estarem no tempo presente que são capazes de tornar visíveis as relações de tempo mais complexas que incumbem a memória na história, conclui. Huberman refere-se a Walter Benjamin ao exigir igualdade entre o artista e o historiador, quando compartilham uma responsabilidade comum: tornar visível a tragédia na cultura, para não afastá-la da sua história, assim como a cultura na tragédia, para não afastá-la da sua memória. Assim,
Saber olhar uma imagem significa localizar o lugar onde arde, o lugar onde a cinza não esfriou, como se da imagem cinza elevara-se uma voz: "Não vês que ardo?", diz o autor. Assim, os punctums ou os ruídos que constroem uma narrativa espacial na série Rooms de Lina Kim promovem a ardência das suas imagens quando camadas temporais se atravessam incessantemente. Importante destacar o fato dos seus espaços não estarem plenamente vazios. Na medida em que a artista utiliza a perspectiva de ponto de fuga, promove a afirmação da nossa presença. Além disso, seus espaços estão plenos de memórias, resíduos temporais, acontecimentos imanentes, trazendo, portanto, também a questão dos gênios Locke. A ênfase no sujeito, sua presença através da perspectiva de ponto de fuga, constitui-se aqui como uma espécie de resgate, tendo em vista o processo de desmaterialização da atualidade, quando prevalece um sentido de virtualidade promovido pelas últimas descobertas tecnológicas. Corrobora nesta valorização do sujeito os resíduos temporais que mantêm a sua memória acesa. O enquadramento de raiz humanista das fotografias desta série de Lina Kim aproxima-se das estruturas da pintura humanista renascentista, quando um espaço cúbico, centralizado, possui ao fundo, frontalmente, uma janela com sua paisagem externa. A aridez do espaço interior e da natureza exterior, refletindo uma espécie de decadência, é sobreposta à materialidade do real, das paredes descascadas, dos restos no chão, das texturas das manchas por todos os lados. Se a categoria estética do sublime refere-se a qualidades imateriais, o grotesco refere-se às substâncias materiais. Assim, o grotesco refere-se a um lugar descontextualizado, promovendo certo estranhamento. A ideia freudiana de estranhamente familiar, com Heimlich, está fundada na experiência física e mental do sujeito no espaço, provocando uma ambiguidade perturbadora. O desfazimento material do espaço, especialmente das camadas de lâminas de tintas das paredes e a sua paradoxal materialidade, contribuem para a percepção de um lugar-espaço potencialmente em atividade. Camadas benjaminianas que refletem o tempo e a história. Neste processo, fazem-se presentes a história, a memória, a nostalgia, em que o passado e o presente se atravessam numa dimensão simultânea. Finalmente, a série fotográfica Rooms, de Lina Kim, de algum modo, restitui a nossa presença diante da memória de acontecimentos do passado, como testemunhas,
quando seus espaços reverberam poeticamente a espessura do vazio.